Olá, retomamos com um novo episódio do Special Cash, o podcast da Special Odontologia. E para a gente compartilhar informações, compartilhar experiências, estar integrado com a família, estar integrado com os diversos profissionais, faz com que o nosso trabalho possa ampliar, possa atingir ao máximo as pessoas que querem conhecer mais sobre o trabalho dedicado à odontologia para pessoas com deficiência, grupos especiais, odontogeriatria, odontologia hospitalar, foco principal da Special. E hoje é um dia muito especial que a gente está recebendo uma família mais que special e que está integrada e dedicada ao atendimento odontológico dentro da nossa clínica, sob o suporte da nossa assistência, a partir de estratégias interdisciplinares e de cuidados. Então, Tatiane, eu gostaria que você apresentasse agora, né, essa família, esse casal espetacular que veio aí compartilhar conosco a experiência de ser special. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Special Cast. É uma honra poder receber esse casal e essa família. E eu vou chorar de novo, mas hoje vai ser de emoção, tá? Porque é muito orgulho mesmo receber vocês. Vocês fazem parte da história da Special, da minha trajetória profissional. E a gente tem um carinho que foge consultório. E a gente já vai mostrar quem é que traz esse brilho grande para essa família, que a gente tem a honra de cuidar dessas pessoas. Então, com a gente hoje, para bater um papo de coração, vocês já veem que eu me emociono fácil, Tamara, mãe da Laís. Tamara é farmacêutica. E nesse mundo da síndrome de Down, tem trazido suporte, acolhimento para um grupo muito legal, que foge à família dela, que abre fronteiras para a sociedade em que ela está inserida, e a gente vai conversar hoje com ela demais sobre isso. E o Carlos, pai da Laís, uma criança com síndrome de Down, que também tem um olhar para a sociedade, não só para a filha deles, que tem, graças a Deus, um suporte, eles têm um olhar diferenciado para o cuidado dela, e a gente vai falar sobre isso aqui hoje, mas hoje também estão abrindo as portas para trazer oportunidades para além da casa deles. Sejam bem-vindos, Carlos e Tamara. Obrigada, Tati, obrigada, Alexandre. Você chorando, você me faz chorar também, então vamos tentar manter a compostura. Combinado. Obrigado pelo convite. A Laís não deixa a gente chorar, ela não gosta. A gente queria falar um pouquinho com vocês, começar essa conversa de uma história breve, tá, Tamara? Como foi receber brevemente o diagnóstico da Lala e como ela transforma hoje a vida de vocês? Brevemente. Falar brevemente sobre isso é difícil. Porque o diagnóstico da Lala foi... Nós estávamos na 11ª semana de gravidez e foi já na translucência nucal, né? Eu já tinha vindo de uma perda gestacional antes, e aí durante o diagnóstico, durante o ultrassom, a gente recebeu o diagnóstico. Só que com esse diagnóstico vieram outros diagnósticos também que nos deixaram, assim, bastante abalados, né? A gente não convivia com pessoas com síndrome de Down, né? Nem na minha família, nem na dele. Tudo que a gente sabia era da faculdade, então para a gente não foi fácil receber esse diagnóstico inicial, principalmente para mim, acho que foi mais difícil que para o Carlos. Mas depois, no decorrer da gestação, como surgiram outros diagnósticos, outras comorbidades, a gente ficou um pouco mais receoso com o que estava para vir do que com a própria síndrome de Down. Né? Foi aí que a gente começou a estudar um pouquinho mais sobre a síndrome de Down e tentar entender aí o que a gente poderia fazer para ajudar esse bebê que estava vindo ao mundo. O diagnóstico inicial, ele gera uma insegurança, gera uma incerteza, muitas dúvidas, mas é igual a Tamara colocou. Nesse momento, nós deixamos de lado o nosso sentimento como seres humanos, como pai, como mãe, e decidimos atuar muito mais como pais e profissionais. Então, nós fomos em busca de conhecimento, nós fomos em busca de entender o que seria realmente ter uma criança com uma deficiência, com síndrome de Down. E nesse processo também alguns outros possíveis desdobramentos vindo de alguns diagnósticos que posteriormente não foram confirmados, mas basicamente o que nos sustentou nessa fase
foi o apoio de muitas pessoas e, claro, o conhecimento que foi primordial para que a gente conseguisse atravessar e chegar nesse período desse nascimento, já trabalhando com profissionais de qualidade, profissionais que entendessem minimamente do assunto, até o nascimento, onde ela precisou ter um acompanhamento cardiológico. Então, o apoio profissional especializado para a gente foi decisório para uma gravidez tranquila e segura, né, dentro do que fosse possível naquele momento. Maravilha. E dentro desse olhar mais amplo, interdisciplinar, que a gente fala quando a gente trabalha muito, né, com pessoas deficientes de uma maneira geral, qual foi o pontapé inicial assim, que vocês falaram assim, precisamos ter um olhar não para uma situação, mas para todas as situações possíveis e como a gente pode integrar ou trabalhar em equipe com vários profissionais ou várias pessoas ou trocas de experiências. Qual foi o pontapé que vocês falaram assim, hoje eu somos privilegiados de ter uma filha com síndrome de Down, mas eu queria saber mais. Será que vocês buscaram uma experiência com algum pai ou outra mãe? Vocês buscaram dentro da região de vocês? Só um detalhe, viu, gente? Eles são de Anápolis, né? Eles são de outro estado e vêm para Brasília para receber esse suporte dentro da odontologia, mas não é o caso agora. Mas como vocês planejaram como família, fala assim, ela vai para fisioterapia, ela vai para fono, ela vai para dança, ela vai para odonto, ela vai no médico, ela vai jogar futebol, ela vai nadar, como vocês agregaram como família esse olhar assim, a gente precisa estar em cima, como vocês tomaram esse pontapé assim? Quando ela nasceu, todo mundo dizia, ela precisa fazer físio, fono, TO, físio, fono, TO. Eu nem sabia que TO existia, né? Mas a gente tinha isso na cabeça, físio, fono, TO, sem entender muito. Então, logo que ela nasceu, com 3 dias, ela já estava fazendo físio, com 1 mês ela já estava fazendo fono, e aos 6 meses ela começou a fazer TO. E a gente começou a se perguntar, né? Mas faz sentido, né? Fazer só isso? A gente precisa olhar para outras coisas. E aí, quando ela tinha 6 meses, eu fui fazer uma especialização em síndrome de Down em São Paulo, com o Dr. Zé Mustache, no CPEC. Então, eu fiquei 2 anos indo 2 vezes por mês para São Paulo, passando o final de semana lá, estudando e tendo essa bagagem interdisciplinar, porque dali eu comecei a entender, né, exatamente o que eu precisava olhar, né? Eu tinha que sair um pouco do mundo físio, fono, TO e ver que tinha outras correlações que a gente precisava avaliar. Questão nutricional, questão de odontológica, né? Os próprios exames, né, que ela precisava fazer, né? O acompanhamento médico que ela precisava ter, questão de imunológica, enfim. Acompanhando isso e no final da pós-graduação, fazendo os estágios que eu precisei fazer, então eu fiz estágio em físio, eu fiz estágio em fono, eu fiz estágio em TO, eu fiz estágio em clínica odontológica, eu comecei a ver, né, tudo que eu precisava pensar, e cada vez que eu chegava em casa no domingo, eu falava para ele, agora a gente precisa pensar nisso, a gente tem que procurar esse especialista, a gente tem que pensar isso, tem que expandir o palato, será que precisa expandir o palato, né, porque a gente ficava pensando nessas coisas, né. Foi aí, durante esses 2 anos, que foi os primeiros 2 anos de vida dela, que a gente começou a olhar para esse olhar mais integrado, né? E que a gente começou a entender que todos os terapeutas dela precisavam trabalhar em conjunto. Então, a gente começou a criar um movimento, um grupo em que elas precisavam se falar, elas precisavam se conectar, elas precisavam dizer o que estavam fazendo para que pudessem somar no aprendizado da Laís, né? A dúvida de outro somava. Então, foi criado você como mãe, você como pai, criaram um sistema em que vocês foram responsáveis por integrar todos os profissionais que cuidam que cuidam da filha de vocês, para que eles pudessem, né, conversar e estar interligados. E ano após ano isso foi acontecendo. Então, chegou a necessidade dela aprender a ler e escrever. Então, eu precisei procurar uma psicopedagoga. Essa psicopedagoga entrou no grupo, né? E aí foram crescendo. Chegou um tempo que a gente tinha
10 profissionais Maravilha. conversando, né? Porque assim, o que o profissional... ela tá com uma dificuldade de contagem. Ela nada. A própria professora de natação podia ensinar ela. Você vai dar 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. Eles poderiam tá se conectando mais dentro das necessidades dela. E foi isso que a gente tentou fazer. Então, dentro de todas as especificidades que estavam trabalhando com ela, todos trabalhando no mesmo tema, no mesmo assunto. Então, a gente está aprendendo sobre a vogal A, vai todo mundo falar sobre a vogal A. Agora a gente entrou na vogal E, vai todo mundo falar sobre a vogal E com ela. Vamos reforçar. Ela gosta desse livro, vamos ler esse livro com ela. Todo mundo vai ler esse livro com ela. Então, foi assim que a gente viu que esse esforço em conjunto fazia com que a Laís tivesse o diferencial que ela tem hoje. Né? Essa é uma dica valiosa, porque eu acho que, assim, isso vai fazer uma diferença grande, que fez a diferença grande na vida da Lala, porque a gente não imagina, assim como você não conhecia a TO, mas cada profissional que tá ali trabalha uma esfera da vida dela, né, da realidade dela. E se todo mundo tá trabalhando o mesmo tema em todos os aspectos, a Laís cresceu como ser humano, como, né, o cognitivo, e eu acho que isso transforma mesmo a vida. Isso é uma dica para profissionais e famílias buscarem essa integração e conversarem. Muitas das vezes a gente recebe pacientes que vão dizer apenas que estão ali com dificuldade de higienização só para mim. Então. E aí, a fono trabalha com essa criança todas as semanas. Eu o vejo a cada 6 meses, a cada 1 ano. É muito tempo para a família deixar de cuidar ou deixar de estar atuando, porque outros profissionais podem estar trabalhando. Por exemplo, uma alteração sensorial, gosto de pasta, a terapia ocupacional vai trabalhar isso. Então, tanta gente que poderia estar atuando junto vai fazer a diferença. E nos aspectos de vida cotidiana, aprendizado, a gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre isso, mas eu achei muito legal essa dica. Até a professora da natação está integrada com o aprendizado. Mas eu acho que foi muito pelo, talvez, o pilar de vocês assumirem essa responsabilidade de botar todos no centro, os profissionais. Porque o que a gente observa muito hoje é cada um dono da sua área, o dono do seu quadrado, ninguém conversa, o médico falou, vai fazer, a fisioterapia amanhã vai fazer, a fono, a odonto, então você não consegue ter essa conexão. Então, eu acho que de grande valor que vocês, como família, né, construíram, foi justamente vocês foram o pilar de unir todos os profissionais, que não é comum acontecer isso, entendeu? E vocês tomaram a rédea, ou a responsabilidade de falar, ó, minha filha é assim, nós estamos trabalhando isso aqui, fono é assim, odonto é assim, nutrição é assim, médico é assim, natação é assim. Então, eu acho que é isso que é um grande aprendizado que vocês estão dando, né, para quem assiste, quem está assistindo o nosso podcast, nesse contexto, o papel da família como principal agente transformador. transformador. O profissional, ele tem a resistência inicial. Sim. Ele acha que ele não precisa, que ele já tem o plano de trabalho dele e que ele vai conseguir desenvolver isso e que ele não precisa interagir com os outros profissionais. Então, assim, a gente sentiu muito essa resistência. Para você ter noção, até a babá estava no grupo, porque a babá dizia, por que eu tô aqui? Porque você tem que entender o que você precisa reforçar com ela, porque você fica 8 horas do dia com ela. A gente sentiu uma resistência inicial muito grande. Da própria psicopedagoga, dos terapeutas, todos. Mas depois que eles viram, hoje eles falam assim, a gente não faz mais reunião a cada 2 meses, não sei o que. Eu falei, vocês estão indo tão bem sem mim que a gente não precisa nem reunir, vocês estão muito alinhados. Mas hoje eles viram, né, eles veem o quão é importante um tá reforçando o trabalho do outro. Então, assim, eu acho que isso é sempre, o início é sempre mais difícil, mas, obviamente, coube a nós manter a gente tem que parabenizar, porque a gente sabe que isso é uma gestão de tempo, né, gestão psicológica, familiar, financeira e tudo mais. Parabéns. Eu quero acrescentar um ponto aqui. Eu acho que a sua pergunta, ela vai um pouco além. Então, respondendo a sua primeira pergunta, é a humanidade que nos trouxe aqui. É você saber que é um filho seu ou uma filha sua, porque nós ficamos sabendo no mesmo momento que era uma menina e tinha síndrome de Down, tá? Então, você saber que é uma filha sua, a sua esposa está
com uma criança com síndrome de Down e depois você receber algumas outras informações, mas acima de tudo você entender que é um ser humano, que esse ser humano ele é construído por características genéticas, fenotípicas, e é um ser humano que vai estar daqui a algum tempo em sociedade. Então, dentro desse processo todo, né, quando eu coloquei que a gente deixou de lado o nosso sentimento, nós optamos por buscar conhecimento. Antes mesmo da Laís nascer, nós já estávamos com um norte, né, nós fomos em busca de um curso rápido. Eu acabei indo em busca desse curso, trouxe, a Tamara já sentiu nós já enxergamos que existia ali possibilidades de ser trabalhado a nossa filha como um ser humano. Então, isso nos estimulou e isso nos deu força para iniciar todo esse processo. E ela, de forma corajosa, ela começou a fazer essa pós-graduação. Nós entramos em comum acordo. Do mesmo modo que ela estava, eu estava com as crianças, e essa divisão de papéis e essa firmeza de não deixar isso dissolver-se ao longo desses 2 anos foi primordial, tanto para a manutenção da saúde, da qualidade e do desenvolvimento, bem como a nossa construção como novos pais. Sim. E também a construção de uma família que agora recebeu uma criança especial, igual a Tamara colocou, os profissionais envolvidos, mas nós tínhamos filho, nós tínhamos avós, nós tínhamos primos, irmãos, irmãs, que precisavam, ali naquele momento, também estar dentro daquele conjunto e entender que ali é um ser humano. Então, hoje, o olhar nosso, né, como foi, vocês colocaram ali no início, quando a gente pensa em sociedade, a inclusão ela tem que ser balizada e construída na humanidade. O ser humano ele é diverso. Então, o que nos trouxe essa base é exatamente a questão da humanidade e da gente construir um ser humano capaz de estar integrado dentro da sociedade. Acho que é uma base da humanidade, igual você colocou, mas eu acho que é uma base da família de vocês, né? Sabe? Porque a nossa experiência aí são mais de 23 anos eu trabalhando com pessoas com deficiência, então não são todas as famílias que tem essa base, esse pilar de falar assim, ó, vamos juntos construir e ajudar esse ser humano, né? Formar um ser humano, igual o senhor colocou, sabe? Então, não são todas as famílias. Muitas das vezes, a gente acaba uma situação, a mãe é abandonada, o pai vai embora, exatamente. Não se tem essa ajuda mútua de falar, vai lá crescer, porque o que você fizer vai contribuir para ela e para a família. Então, por isso que eu acho que a gente acertou muito, né, em ter vocês aqui, porque passa a ter um exemplo a ser seguido de uma história, né, de um caminho de sucesso e pilar de família que conseguiu e vem conseguindo estruturar, ou melhor, direcionar, né, com base nos valores que vocês têm de pessoas, profissionais, religiosos e para onde vai, como formar esse novo ser humano, né, para a sociedade, né? Eu acho que é isso que é o principal. Vamos começar agora parte da Odonto. Como que vocês, em Anápolis, descobriram a gente, a Special e tudo isso? Claro que o Dr. Zan, né, fez a sua formação, você já entendia a importância da Odonto, mas diante de tantos lugares, tantas possibilidades, como que você encontra a gente? Então, quando eu entendi que eu precisava, né, cuidar, né, da parte odontológica dela desde bebezinha, a gente começou a buscar profissionais que entendessem de neurodivergência, né? Então, eu conversei com alguns profissionais em Goiânia,
E comecei a procurar nas redondezas, porque a gente não queria também sair e ir para o estado de São Paulo. Enfim, a gente achava que não tinha essa necessidade. E acompanhando o DF Down, eu vi que teria uma palestra tua em 2018. E aí eu falei pro Carlos, vamos, é um sábado, acho que era um sábado, uma sexta-feira. Eu falei, vamos pegar o carro e vamos para Brasília ver a palestra, porque eu acho que ela pode nos ajudar. E aí a gente veio, assistiu essa palestra, conversei com o Alexandre estava com a Gigi no colo. E aí acho que depois da palestra eu fui conversar contigo e peguei teu contato. Gente. E aí foi onde tudo começou. Muito legal. Assim, a gente tem um trabalho ali no DF Down, até hoje, de suporte, porque a gente acha que eles fazem um trabalho na sociedade de grande importância, mas a gente não imaginava que vocês estavam ali, e eu não me lembrava disso. E a gente conversou em São Paulo, né? Porque hoje eu e a Tamara, nós fazemos curso juntas. Aí a gente foi para São Paulo fazer um curso e a gente voltou conversando disso e eu fiquei, assim, encantada com essa história, que eu não me lembrava. E como essas palestras fazem a diferença, né? Informa e tudo mais. Porque eu vim especificamente para ouvir o que você tinha para dizer, assim. Porque a gente precisava tomar uma decisão para onde a gente ia. Eu falei, vamos, que eu acho que ela é a profissional que a gente está procurando. E foi assim. E de lá para cá... Me conta um pouquinho, o que você acha, assim? A Lala, a gente criou uma amizade, né? A gente não foi fácil nas primeiras vezes. Me conta essa trajetória, assim, como mãe... O que você sentiu, o que você sente, o que você acha, assim, da odontologia, o que a gente está construindo. O diferencial ali, porque tem dia que ela lá fica um pouco mais distante, volta, não posso nem usar a luva. E a gente começa a conversar, lá tô eu de luva de novo. E a gente volta a ter aquela intimidade que a gente construiu. Conta um pouquinho dessa trajetória, assim. É muito engraçado, né? Porque acho que tem tudo a ver com vínculo. E a Laís, ela é o tipo de pessoa que ela, geralmente... ela gosta de todo mundo, mas tem determinadas pessoas, ou, enfim, terapeutas que a gente tentou ao longo da vida que não deram certo. Eu me lembro de um dia que o Carlos estava numa TO e ele me ligou, sai do trabalho, eu falei, por que você saiu do trabalho? Vem aqui, só me dá 10 minutos, não tem condições da Laís continuar com essa TO. Não tem condições. Aí eu cheguei lá, ela estava chorando, não sei o que. Eu falei, tá bom, eu vou demitir essa TO. Não tem mesmo, não sei o que. E é muito de vínculo. E a gente tentou levar a Laís em Anápolis. Não para fazer o tratamento cotidiano, né, o acompanhamento. Ali, e realmente, a parte preventiva, né? A parte preventiva. Não deu certo. Não deu certo. Queriam até botar, fazer com sedação nela, enfim... E embora o Davi tivesse um super vínculo com a pessoa que ele trata até hoje, que é a dele. Não, a Laís tem que ter aquele jeitinho todo especial. E aí, com você, deu muito certo. Tanto que quando eu falo assim pra ela, às vezes à noite que ela escova os dentes, ela fala assim, escovei igual a minha cara. Aí eu falo assim, eu vou ligar pra Tati. Aí ela fala, peraí que eu vou lá de volta. Aí ela volta e escova os dentes melhor, né? Então, assim... como se eu desse bronca, né? Como se você desse bronca nela. Eu acho que vocês criaram um vínculo muito legal. E até, às vezes, quando ela não quer, é porque ela já sabe que vocês viraram tão... Que ela até abusa, às vezes, um pouco. Mas, por mais que fique 2, 3 meses sem vir, você vê que ela não esquece. Não esquece. Ela tá sempre falando, não, a Tati vai gostar. Caiu meu dente, liga pra Tati. Esses dias caiu o dente dela. Eu não posso mais usar o aparelho porque o dente caiu, tá doendo. Eu falei, não tem nada a ver o aparelho com o dente cair. Aí ela foi dormir, deitou ontem à noite. Eu falei, então amanhã eu vou ter que dizer pra Tati que... dormiu sem o aparelho. Aí ela, Carlos, traz meu aparelho, rápido. Daí o Carlos foi lá, trouxe o aparelho. Que então, gracinha. assim, cria todo, né? Acho que foi uma construção ao longo desses quase 6 anos de tratamento, acho que foram. Eu acho que mais, não? Eu acho que mais. 2018, já estamos em 2026, quase 8 anos. 8 anos, é. E o trabalho que foi feito 7 anos. dentro da odontologia? Teve um olhar clínico, preventivo. Teve. Quais foram, dentro da visão de vocês, assim, uma maior dificuldade em relação no contexto da odontologia para ela, nessa fase? Eu acho que o aparelho fixo pra gente foi cimentado, pior, né? O expansor de palato. Cimentado.
esse pra gente foi... Ela era muito pequenininha, Foi mais acho que difícil. 3 Ela anos. tinha 3 aninhos, caía, eu não sei o que ela aprontava, ela gostava de comer castanha, aí aquilo lá era um caos. Foi muito Mas difícil. no meio, acho que do tratamento, você fazia vídeo, ela trazia a chavinha pra você. Acho E que aí, vocês tiveram... a Laís, ela sempre soube de tudo que ia acontecer com ela. Então, a gente sempre explicava pra ela, ó, você vai acontecer isso, vai botar um aparelho, vai ter que fazer isso. Então, assim, ela sempre foi brifada de tudo. Eu acho que isso sempre ajudou ela Maravilha. em todas as coisas, assim. Amanhã vai acontecer isso, você vai tirar sangue, vão botar uma agulha, não vai doer, bababá, bababá. Então, assim, isso sempre ajudou ela, porque ela já vinha preparada. Ah, não vai doer, né, mãe? Ah, eu vou colocar o aparelho. Ah, vai ser isso. Então, acho que essa fase inicial, mas foi primordial, porque ela não tinha espaço na boca, né? Ela continua ainda, mas quando você olha para o sorriso dela hoje, os dentões dela na frente, eles estão totalmente com um espaço que ela não tinha. Então, Zero. essa primeira etapa para expandir, né, o palato foi fundamental para os dentes, né? Chegarem, Como é que virem, os descerem. novos, como é que chama os dentes novos? Permanentes. Os dentes permanentes virem. Então, assim, e ela ama o sorriso dela, né? Então, assim, eu sempre pensei na estética. Sim. Eu vou te falar, porque, assim, 100% das pessoas que eu conheço com síndrome de Down têm a dentição muito feia. Feia esteticamente falando. E eu sempre dizia pro Carlos, eu não quero que a Laís seja assim. Eu não quero que a Laís seja assim. Eu quero que ela tenha um sorriso lindo. E aí eu sempre digo pra ela, seu sorriso vai ser lindo, mas tem que escovar esses dentes. Mas eu sempre pensei nisso, porque infelizmente é uma realidade, porque não é fácil, né? Sim. Não é fácil de criança típica manter uma escovação, manter um cuidado, né? E pôr aparelho também. E pôr o aparelho, né? É E difícil, na idade acumula que ela colocou alimentação. o aparelho, 3 Sapato anos na de boca, idade. né? Um sapatinho na boca para adaptar, para respirar. É pra ativação, fica É. dolorido, agora tem que ter disciplina. Não é fácil. Agora, nessa fase que ela tá de 9 anos, com móvel, ela vai, ela tira, ela coloca pastilha para lavar o aparelho dela. Ela sabe o que fazer. Eu só não deixo ir para a escola porque eu tenho medo que ela perca. Mas a senão, rotina dela... ela poderia levar Ela e mantém. voltar da escola. Mas durante o dia, o período que ela não tá na escola, à noite, ela mesma vai, escova os dentes dela, coloca o aparelho, já chega para dormir Pronta. prontinha. E nessa fase do aparelho aí, Carlos, foi integrado outros profissionais trabalhando junto com a odontologia? Por exemplo, botou o aparelho, a fono trabalhou junto, a psicologia trabalhou junto. Vocês sentiram, talvez, com o uso do aparelho, talvez o lado respiratório, algo que vocês possam informar qual talvez o ponto positivo e integrador da odontologia com outros profissionais? Recentemente, eu conversando com uma das profissionais que hoje acompanha a Laís, nós falamos um pouco sobre a dicção. E a Tamara, o ponto maior dela é o estético. Eu também acho que o estético é muito importante, mas eu acho que pensando no mercado profissional, numa vida adulta, a comunicação e a dicção também eu acho que é um fator importantíssimo. E conversando com essa pessoa há pouco tempo, eu comentei, tem algumas palavras que eu percebi que estão saindo com um pouco mais de dificuldade. Aí a pessoa falou, de repente é o aparelho que vem atrapalhando. Eu falei, não, o aparelho é uma realidade dela. Então, a intervenção da fono tem que vir com o aparelho, porque ela utiliza o aparelho na rotina do dia a dia dela. Então, no meu entendimento, vocês precisam trabalhar esse aspecto, mas considerando o uso do aparelho. Que é momentâneo, Sim. né? Então, assim, eu acho que traz uma harmonia para a dentição, também é algo que a gente vai precisar trabalhar na dicção. Muito pouco gente presta atenção de como a gente fala. Mas a gente falaria Larissa, a língua atrás do dente da frente. Você imagina se a Laís tivesse esse dente lá para trás, porque não ia nascer de algum momento, mas o espaço não era Não ia compatível. E a maioria das pessoas com síndrome de Down, pela hipotonia da língua, vai fazer a Larissa. Então, trabalhar essa questão integrada, hoje, já mudou muito, tá, Carlos? Mas antigamente falava assim, não põe aparelho não.
porque vai atrapalhar a fala dele. Eu falei, mas é só 6 meses, 7 meses. Para depois você ter uma cavidade maior, para essa língua poder se movimentar mais adequadamente. Eu acho que até você teve contato com a fono dela quando a gente Sim, colocou, né? Pra ver os sim. pontos Ela do nem tava aparelho. aqui no Brasil, né? Ela inclusive. tava em Portugal, eu acho, na época. Então, porque assim, faz parte de um momento, mas que nem o Carlos falou, que vai ser primordial para um futuro dela e tem que ser trabalhado. Porque imagina ter um trambolho na boca e você ainda tem que falar, acumular saliva, engolir saliva. O tempo, o time ali de fala é diferente. Mas passando disso, eu acho que com a dificuldade se é aprimorada a fala. Sim. Precisa passar por dificuldade. Agora eu queria entrar num assunto. Bom, a Tamara e o Carlos têm muito conhecimento, vocês já perceberam isso. Ao longo desses 9 anos, eles têm aprendido com as dificuldades, com os profissionais, com as palestras, com os cursos. Mas hoje eles estão indo além. Eu queria trazer aqui que a Laís hoje, ela tem uma importância na internet, inclusive no Instagram. A gente vai tentar colocar aqui para vocês o Instagram da Laís. Porque, como pais e tudo que eles têm estimulado a Laís, hoje a Laís vira uma referência na região e no Brasil do que uma pessoa com síndrome de Down é capaz e o que é possível, sabe? Só que eles estão saindo da casa deles, da estrutura de casa e familiar deles. Conta um pouquinho, Tamara, como o aprendizado, a leitura, essa parte de escola mesmo, modificou sua visão e você pôde trazer para a sua região a profissional que mudou a realidade da Laís. Conta a história que ela te pediu, inclusive das adaptações de cadeira, tudo isso, para que você tivesse tido uma visão de trazer profissionais também para a sociedade que você, para a localidade que você mora. Tá. Bom, acho que antes, só para a gente falar um pouquinho, a Laís, ela tem 9 anos, né? Ela lê, escreve, faz prova, faz simulado, tá na 4ª série. É terrível, leva puxão de orelha das professoras, a gente ouve reclamação praticamente quase toda semana, mas ela tem uma autonomia, assim, incrível, né? Nada, anda de bicicleta, pula corda, tudo que a gente pôde fazer para que ela pudesse ter todas as habilidades dela desenvolvidas para quando ela chegasse na etapa de educação, a gente tentou fazer ao longo dos primeiros 5, 6 anos de idade. No Infantil 5, quando ela estava no Infantil 5, a maioria dos colegas dela já estavam lendo. E eu vou chorar, né? Vamos chorar junto. E ela chegou em casa no dia da formatura e falou assim para mim: mãe, me ensina a ler. Eu vou conseguir, se você me ensinar. Eu não vou chorar. E eu vou fazer feliz. Espera só um pouquinho. Vou tentar fazer feliz. Tá bom? Melhorou? Vem. Não vou chorar. Não vou chorar. Tá bom? Eu prometo. 6, 7, você também. E aí eu passei a noite chorando. Eu me lembro que eu passei a noite chorando, falando: gente, eu preciso dar um jeito de ensinar a minha filha a ler e escrever, porque ela queria muito ler e escrever. No outro dia eu abri o Instagram. E no outro dia, quando eu abri o Instagram, eu vi o método Abacadá. E eu falei: gente, será que é esse método que vai ser? Será que é Deus me mostrando que eu tenho que olhar para esse método? Aí a gente conversou. Ela já estava, acho que com a Alessandra, né? Com a psicopedagoga. Sim. Aí eu falei: Ale, tem um método que eu quero que você faça. Eu vou pagar o curso para você. E eu acho que é esse método que a Laís vai aprender a ler e escrever. Conversei com a Cláudia, que foi quem é a idealizadora do curso, com uma outra pessoa que dava as orientações de como aplicar o método. E a gente fechou, né? Eu fechei um pacote e a Alessandra começou, que é a psicopedagoga dela, aplicar o método nela. Em 2 meses ela estava lendo. Oh, maravilha. Ela estava lendo as primeiras palavras dela, ela começou a juntar palavras com 2 meses de aplicação do método. Todo dia, 40 minutos por dia. Foi isso que a gente fez.
todo dia, 40 minutos por dia, aplicando o método do Abacadá. Em 2 meses ela começou a ler. E aí a gente começou a ver que a gente precisava que a escola também, né, trouxesse o conteúdo dentro do método, porque a escola estava indo para um lado e a gente estava indo para o outro. Enquanto a gente estava ensinando as sílabas, a escola estava ensinando as letras separadas e estava bagunçando a cabeça dela. Então a gente foi e pagou o método para as professoras, para as auxiliares, para todo mundo, né? Para todos. Isso foi no primeiro ano, isso foi no segundo ano, isso foi no terceiro ano. E assim a gente foi indo ano por ano, professora por professora, tentando capacitar para que todos trabalhassem com ela no mesmo método, para que ela não perdesse tudo que ela estava adquirindo, né? Hoje ela faz interpretação de texto, ela lê sílabas complexas, a gente está ainda aplicando o método nela, porque é um caminho longo. Sim. Né, é um caminho, né, não é fácil, ela consegue ler livros, né, menores, com palavras mais complexas, mas é diariamente, a gente continua aplicando o método, a psicopedagoga continua trazendo esse método até hoje. E a escola viu, né, que é um método eficaz, né, que é um método realmente para pessoas com deficiência intelectual que faz total sentido, né. Além da repetição, tem o lúdico, né? Tem várias coisas que trazem o maior aprendizado para eles. E a escola dela, né, até por conta da Laís, acaba que tem mais crianças com síndrome de Down, porque acaba que as pessoas que seguem ela, veem que ela é super desenvolvida, querem saber que escola que ela estuda, qual é o terapeuta dela, as mães acabam, né, trilhando um caminho que já está um pouco mais desbravado, né? E que sabe que faz mais sentido, né? E aí eu e uma outra amiga que também tem um filho com síndrome de Down, a gente pensou, poxa, vamos tentar ajudar os professores, né, e os pais da região como um todo, né? E aí eu conversei com a Cláudia ela mora no Paraná, é uma senhora que aplica esse método e que criou o método com muito amor, e eu falei, você vem dar um curso aqui para os professores? Nossa ideia era ter 40 inscritos, né? A gente encheu uma sala com 120 pessoas. Que maravilha. Professores da rede pública, rede municipal, escolas particulares e muitos pais. E a gente fez esse curso, acho que tem uns 2 meses, foi maravilhoso. Já várias pessoas saíram, né, professores querendo aplicar nos seus alunos, vendo que existe uma possibilidade de alfabetizar, né. Na turma do Davi tem um coleguinha com síndrome de Down também, que ainda não está alfabetizado. Enfim, a gente vê que é um método que é fácil de ser aplicado e que você não precisa ser um professor, você não precisa, se você for um pai, tiver dedicação e meia hora por dia e aprender o método, você consegue aplicar no seu filho. Então, assim, foi incrível, porque até o Davi com 6 aninhos, fazia as tarefas com ela usando o método Abacadá. Então, assim, ele reforçava o conteúdo dela quando ela estava aprendendo a ler. Então, assim, é muito fácil. E a gente trouxe o de alfabetização e provavelmente até o final do ano a gente quer trazer o de matemática. Uau. Que é outro problema na síndrome de Down, né? Eles têm uma dificuldade muito grande de números, né? De aprender, de somar, de subtrair, de calcular, né? Elas têm uma dificuldade muito grande. Porque é muito abstrato, vamos dizer assim, né? É muito abstrato. Carlos, me fala isso. Vocês estão saindo da casa de vocês, né? Do conforto, às vezes. Estaria muito fácil, vamos dizer assim, muito confortável estimular a Laís, manter essa rotina de cuidados, mas vocês estão abrindo as portas e trazendo profissionais para capacitar outras famílias. Qual que é essa sensação, assim? Foi um objetivo? Não foi um objetivo? Porque vocês estão rompendo barreiras. Eu acho que vocês vão mudar um pouquinho até a forma. Porque essas crianças mais capazes, elas vão ser vistas, a nossa população, quem dirá mundial, um dia vai ver a pessoa com síndrome de Down diferente do que vê hoje. Eu vou responder, tentar não me emocionar, né, em uma parte dessa resposta. Mas primeiro, a gente nunca espera que seja, nunca tem isso como um objetivo claro no início. Ter trazido, né, o método para Anápolis realmente foi um objetivo claro, mas no início as pessoas começaram a nos procurar.
casais que haviam recentemente tido a notícia, né, de que teve o diagnóstico, que teria uma filha com síndrome de Down. Então nós começamos a ser procurados e nós naquele processo ainda de aprendizado, de conhecimento, de entendimento. E isso a gente começou a dar esse suporte todo. E em uma conversa com um desses pais, né, que veio conversar, a Tamara conversando com a mãe, e ele me fez algumas perguntas e isso me lembrou no primeiro dia da translucência em que veio só a desconfiança, né, que talvez seria uma síndrome de Down. E aí a Tamara no carro me questionou assim, poxa, ela não vai brincar de boneca, ela não vai tirar carteira de motorista. Eu não sei, eu falei, vai dar certo. E aí foi onde a gente foi atrás do estudo, onde a gente foi entendendo. Então aquilo ali era só a superfície do oceano. E aí a gente começa a entender que o brincar de boneca vai acontecer, mas para acontecer, ela teve a TO, que ensinou o que era pentear o cabelo, como que se manejava um brinquedo, e isso vieram outros profissionais fazendo esse trabalho. Então um dia eu olhei e falei, nossa, lá está brincando de boneca, então eu acho que esse sonho da Tamara já se realizou. E aí vem toda essa intervenção agora de construção da leitura, do saber, então a carteira de motorista virá um dia. Sim. Mas aí esse pai me fez uma pergunta muito parecida, eu falei, olha, o que vai fazer a sua filha ou o seu filho dar continuidade é o que vocês vão fazer agora. Na base. E aí eu contei a história da boneca, falei, olha, não é fácil, mas você pode olhar que minha filha está derrubando o quarto com a sua outra filha. Então, a gente tem um olhar, mas se você for lá agora, você vai ver a sua filha brincando com ela e elas vão estar brincando da mesma forma que elas estariam brincando com outras crianças. Então, no início, não foi nada pré-determinado, mas essa busca de vir conversar conosco acabou realmente trazendo essa intenção, principalmente da Tamara, com essa parceira nossa, em levar isso para outras famílias. Porque nós, nesse projeto, nessa trajetória, vocês perguntaram se no início nós procuramos famílias e tudo mais, nós conhecemos várias famílias. Do mesmo modo que nós conhecemos famílias que tiveram o empenho, nós conhecemos algumas famílias que desistiram muito cedo. E a gente não queria desistir. Então nós fomos perseverantes. Então, respondendo, hoje é um objetivo, sim, fazer socialmente isso acontecer. A gente vê vários desdobramentos internacionais de pesquisas. Às vezes, os resultados dessas pesquisas, eles são maldosamente posicionados na mídia, que no final você vai entender que ali é só um resultado de uma possível terapia, muitas vezes. Então, hoje, o meu olhar como pai é deixar minha filha bem para isso daí, estar socialmente posicionada. E eu falo muito para ela, você é linda, você é competente, você é inteligente e você vai ser o que você quiser ser. Sim. Então, isso que a Tamara, que elas estão trazendo é essa base, não só a base escolar, mas é a base da certeza que lá na frente um futuro, né? Tem esse futuro. E que a gente entende, nós profissionais da saúde, que sempre vai haver uma diversidade genética, não genética. Sempre vai haver. Não existe uma perfeição. Então, o objetivo é deixar essa base para as famílias e para as pessoas. Eu gosto muito da palavra oportunidade, né? Então, quando a gente fez esse evento, eu fiz questão da Laís abrir o evento, né? A Laís ela leu um texto, né? Ela leu um texto e emocionou as 120 pessoas que estavam lá. E aí, no final, eu disse, gente, vocês viram o que a oportunidade consegue fazer com uma criança? Sim. Então, assim,
se você não der oportunidade para o seu filho, mesmo às vezes, né, várias vezes que a gente deu oportunidade com o coração na mão, pensando, eu não devia estar deixando, eu deveria talvez ser um pouco mais, né, protetora, né? Se você dá oportunidade para o seu filho, né? Se você acredita no potencial dele, né? Olha o que ele consegue fazer. Ela leu um texto super complexo, com sílabas complexas. Ela estava super empolgada, super emocionada que ela ia ler para um monte de professoras. E aí eu falei, a ideia aqui é que vocês entendam, né? Que vocês podem dar a mesma oportunidade que a gente deu para nossa filha para inúmeras outras crianças. Dentro do próprio profissional. Mas às vezes eu acho que há muito da superproteção e o medo do pai e da mãe, talvez, né? Em deixar o filho, a filha enfrentar... Sofrer. O processo, né? Tipo, não vou dizer sofrer, né? Você como mãe falando, mas assim, um olhar de poxa, vai lá, se errar, faz de novo. Sabe? E quando a gente tem o olhar uma pessoa com deficiência, né, com síndrome de Down no caso, fica esse lado da superproteção. Não, deixa ele aqui comigo, não vai não. E isso acaba você limitando, né, essa criança de se desenvolver. E a gente hoje recebe o reflexo, por exemplo, se a gente pega hoje que uma grande parte pacientes adultos e idosos com síndrome de Down, por exemplo, eles não tiveram esse olhar, os pais. O que era ter um filho ou uma filha com síndrome de Down há 58 anos atrás, paciente que eu tenho. Cenário... Há 30 anos atrás. Há 25 anos atrás. Então, não se tinha essa preocupação. Então, você vê que são pessoas mais introvertidas, menos sociais, o pai e a mãe. E aí a gente enfrenta outra barreira hoje, que são os pais envelhecendo, com os filhos com deficiência envelhecendo, dependendo dos seus pais em tudo. Então, a autonomia talvez foi limitada, ou não tinha profissionais lá atrás que pudessem falar assim, o estímulo é esse, o caminho é esse, sabe? Então, assim, esse lado de vocês colocar ela lá assim, vai pro mundo, vai pro mundo, papai e mamãe tá, como é que fala? Tá aqui por trás para segurar todo o suporte. E pelo que você colocou aí, você vê que ela tem um olhar igual você colocou, que ela falou para mais de 120 pessoas. Se você pegar 100 pessoas para falar na frente de 120 pessoas, talvez 5 vão conseguir falar. O resto vai gaguejar, vai tremer. Então, são outras habilidades e competências que vocês já estão potencializando nela, além, né, do lado dia a dia. Mas assim, enfrentar o medo, enfrentar a dificuldade, enfrentar todo esse processo que envolve viver nesse mundo, né? Viver nesse mundão. Né? Então, parabéns mesmo assim por vocês serem um exemplo, né? De pai, de mãe, de família, né? Dedicada aí a esse ser mais que especial, né? A gente que agradece vocês por estarem acompanhando a gente por todos esses anos também, né? Você falando aí de barreiras, pra gente, a Special, ela fez toda a diferença no sentido de que, no início, a proposta assusta. Só que vocês trouxeram para a gente uma segurança, igual você falou, não, eu vou fugir, não vou fazer. Mas eu acho que o diferencial de vocês é trazer a segurança de uma forma muito científica e muito clara. Então, vocês nos conquistaram desde o início através de demonstrar realmente que vocês detinham essa técnica e que talvez pudesse assustar um pouco, mas que iria dar tudo certo. Então, eu agradeço muito todo esse suporte que vocês forneceram para a gente ao longo desses anos, que isso foi decisório para eu, como pai, continuar fazendo essa trajetória de permitir essa intervenção, e a Tamara, como mãe, também sentir essa segurança de que aquilo ali só assusta no momento que você vai fazer a abertura do palato com a chavinha, mas que ali no final vai dar tudo certo. E hoje, como a Tamara colocou aí, vocês podem ver a perfeição do sorriso da Laís. Vamos ver essa boneca? Vai lá, vem cá. Vem cá, minha princesa, traz Vem o cá, Davi, traz. Cadê? Eita, olha. Aí. Meu Deus, você quer se apresentar? Aqui, ó, Quer senta falar? aqui na frente do microfone. Quer falar no microfone? Fazer o Fala quê, aí, né? ó. Vamos falar. Fala aí.
Não? Não quer não? Tá com vergonha agora? Pode segurar aqui no microfone, Lala, assim, ó. Ah, não. Não? Então pode falar normal. Fala seu nome, sua idade, de onde, qual cidade que você Olha é. aqui, ó. Põe a boca mais perto, fala seu nome. Se organiza, se prepara. Davi. Opa, Prepara, Davi. Davi. Puxa a manga. Puxa a manga. Vai sair bonito, né, Laís? Isso. Mas esse cabelo, Davi. Assim não, Davi, assim pra trás. Nossa. Agora você tem que estar perto do microfone pra falar. Espera. Né, espera. Depois fala. O Davi quer se apresentar primeiro? Pode ser. Se apresenta. Davi, fala seu nome, sua idade e fala o que hoje o sorriso da Lala representa pra você. Meu nome é Davi Dias, eu tenho 11 anos, eu sou irmão da Laís. E o sorriso da Laís representa muita coisa pra mim, porque eu sinto uma coisa tão boa, uma coisa tão carismática quando eu vejo ela. Sinto uma sensação muito boa. E com o sorriso, melhora o meu dia. Oh, que lindo! Eu. E você, Lala? Me fala... Peraí. Fala seu nome, sua idade e a... Estou Laís. Eu tenho 10 anos de idade. Aí, meu irmão gosta pra me brincar, né, irmão? Por isso, o irmão quer brincar comigo. Aí, jogar uma coisa. Aí, a irmã quer brincar comigo, né? Você tem que falar aqui, né? E Laís, Aqui, olha a aqui, pergunta da tia olha a Tati. pergunta Olha da tia aqui. Tati. E você sabe ler? Sei, né? Sabe? Espera, Davi. Chega água, Davi, chega. Ô, Laís, e você usa aparelho? Me conta um pouquinho. Uso mais aparelho, uso. Dorme de aparelho? Conta tudo. Espera-te. Eu sei dormir, eu sei jogar prova, né, irmão? Pega lápis, se fala pra mim. Pega lápis, borracha. Pega coisa, por exemplo, prego. Lápis, borracha, computador, lápis. Lápis. E você gosta de escovar os dentes? Sim, né? Sim, né? Você escova quantas vezes os dentes? 5 vezes. 5 vezes é um exemplo mundial. E vem cá, você tem 9 ou 10 anos? 10. Mas, meu Deus, você tem 9. Não é em setembro, Não, mulher, que tu faz aniversário? Ah, E aí, conta que você põe um aparelho sozinha. Como é que é? É põe um parede sozinho, escrevo, faz skincare. faço o que quer, Make. O que é make. make? Aí minha mãe adora ficar comigo. Você gosta de cuidar da sua beleza? E o seu sorriso? O que você acha do seu sorriso? Meu sorriso adora ele. Meu irmão. É? Por causa, meu irmão. Meu irmão está no meu lado dele, né, irmão? É tudo irmão. Aí, então, porque todo dia lavar ele. Eu, minha irmã lava ele paque. Ah. Aí, sem virar o olho comigo, a mamãe falou comigo. Ah. Não pode virar o olho, não. Eu estou de gata. A mãe falou que você não pode... Conta como você limpa o seu aparelho. Eu limpo o aparelho também. Só com água, né? Só água. É só água? Que você põe. Aquele remedinho. O nome? Pastilha. A pastilha. Matilha. Aí dá do colocar aparelho. Isso. Aí dá bem certinho, né, irmão? E você gosta de ir no consultório com a tia Tati? Gosto. O que ela faz que você gosta? Aparelho. Fazendo bem direitinho. Não pode sujo. Calço as luvas, Luvas. a máscara, Mágica. boto desenho, Desenho. Lorena, né? né? E você vira dentista do urso, né?
A Davi coloca a Lorena, né, gente? Agora fala uma mensagem, assim, pros seus amigos. Passar as meninas. Mensagem. Uma mensagem final, assim. O que Final. seu coração diz? Só tá bem direitinho. Minha sala. Estava gente. Aparelho. E coloca aparelho. Aí. Tchau e eu tô indo pra escola. Vai pra escola, se comporta, fala. A volta. Vai ficar com um sorriso lindo. Feliz sorriso. A minha mãe e meu pai, pode ligar minha mãe. Feliz, orgulho. Super orgulho. E entramos na aula de jogar bem direitinho. Aí meu pai ligar, minha mãe. Aí, pra ela, minha mãe, meu pai, vai ligar minha mãe. Aí, você, orgulho, feliz saudades. Obrigado vocês. Obrigado por a terem... você. Então, gente, nesse clima de muita alegria, né? A gente se sente muito honrado, né? A nossa família, porque a Special é a casa da nossa família, né? A casa profissional, né? E quando a gente tem a possibilidade de receber famílias, que esse é o nosso propósito, né? A gente tem a nossa família e gosta ao máximo e tem o nosso maior objetivo de receber as famílias na nossa casa profissional. E vocês, né? De abrirem a história de vocês, as dificuldades, as vitórias, a positividade de vocês, a dedicação de vocês. Eu acho que isso é um exemplo, né, de família, né? Quando a gente se espelha, né, a gente busca sempre absorver, né, a gente como atuante, assim, não só na parte da odontologia, mas a gente tenta ao máximo, a gente busca estudar mais as pessoas, entender as pessoas, não a boca, né? E quando a gente tem a possibilidade de aprender, igual hoje eu acho que a gente aprendeu muito, né, com vocês com certeza vão espelhar e são espelhos para muitas famílias, né, de pessoas com síndrome de Down, são espelhos para famílias que não têm filhos com síndrome de Down, e eu acho que é muito valioso a gente ter tido, né, esse momento do nosso podcast, dividir esses momentos aqui com vocês. Então, muito obrigado, do fundo do nosso coração mesmo, pelo carinho de vocês conosco, com o nosso trabalho. Saibam que é muito recíproco o carinho que a gente tem por vocês, o respeito que a gente tem por vocês. Contem sempre com a gente, que eu acho que Para todas as áreas. dentro do projeto que vocês têm, quando a gente tem esse olhar social e de impacto, né, na sociedade, a gente sempre gosta de participar de alguma maneira. Contem sempre com a gente também. E muito obrigado mesmo. Então, vou passar a palavra aqui para a Tatiane. A gente quer agradecer, né, a vinda de vocês. A gente sabe que não é fácil, a agenda de vocês é super atribulada. Estarem aqui para conversar, para espelhar, para inspirar outras pessoas, como o Alexandre falou, outras famílias e outros profissionais, porque vocês são profissionais da área da saúde e pais com um olhar muito único, muito inclusivo, muito inspirador, até pra gente, como o Alexandre falou. Muito obrigada, Carlos, por ter vindo, dedicado o seu tempo com a sua família. Tamara, obrigada. Imagina. Pode contar com a gente em todas as áreas. Você sabe que eu sei das áreas que eu nem atuo, porque assim, o carinho pela sua filha, o carinho pela pessoa da Laís me inspira também a ser uma profissional melhor. Imagina, eu que agradeço. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço o carinho com ela, com o Davi também, que é sempre tão bem tratado quando tá junto. E eu acho que quanto mais a gente puder falar, divulgar e ajudar outras pessoas, é para isso que a gente tá aqui, é por isso que a gente tem o Instagram dela, para mostrar que é possível, tudo é possível com oportunidades. E essa foi uma oportunidade da gente poder contar um pouquinho da nossa história Foi também. linda. Obrigada aí. Lindo. Obrigada a você, gente. Eu agradeço muito, agradeço pela oportunidade, por estarmos juntos nesse momento, né, trazendo um pouco da nossa história, e com certeza eu acredito que isso vai chegar em um grande número de pessoas e vai incentivar,
vai servir como ânimo, de repente, para muitos. Eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado. Então, gente, a gente encerra o nosso podcast de hoje acho que com a missão mais que cumprida, né? De muita alegria, de muito aprendizado, de muita referência, né? Em ter uma família mais que especial, compartilhando momentos além da odontologia e que possa servir aí como um direcionamento para outras pessoas. Muito obrigado e nos encontramos no próximo episódio do Special Cash.